Bom, pessoal, no artigo dessa semana vamos falar a respeito da diferença entre o que você acha que é importante para você ser contratado e o quem te contrata, o que eles realmente acham que é importante. E a possível diferença de 2, 3, 4 anos de evolução da necessidade do mercado de trabalho. A gente vai ver isso em um artigo específico da minha área de educação física, mas acredito que isso possa ser replicado para as outras áreas. É, Aqui está o título do artigo. Esse primeiro aqui foi publicado em 2008 e aqui estão os autores e aqui a revista no qual ele foi publicado. Percebam aqui nos autores. E esse aqui fala a respeito do que o profissional acha que é importante. O segundo, da mesma revista, publicado aqui em 2010, Percebam os autores. Esse segundo fala a respeito da perspectiva de quem contrata. Então a gente tem dois pontos aqui. O primeiro é o funcionário e o patrão, vamos por assim, né? Quem quer arrumar um emprego, quem está contratando, e uma timeline, ou seja, 2008 para 2010, beleza? Então vamos para os artigos. Esse aqui, lembrando, de 2008, fala a respeito do que o profissional acha que é importante, tá? Aí ele faz a introdução de dinheiro nos Estados Unidos, quanto é que o mercado gira, de certificações, fala das duas principais, né? O American College e o NCSA. E vamos para a parte que nos interessa, os materiais e métodos. Tanto esse primeiro quanto o segundo, o desenho experimental foi praticamente o mesmo. O que mudou foram os sujeitos e no segundo estudo foi um pouco mais descrito esse encontro de grupo. Eles basicamente juntaram os profissionais para responderem a seguinte questão: quais são as qualidades que você acha importante para um personal trainer ser bem sucedido? E eles dividiram essa pergunta em três categorias, né? Temas globais, temas maiores e subtemas. Como eu falei para vocês, aqui eram 11 personal trainers e eles tinham as certificações deles, enfim. E esse focus group aqui foi basicamente, pegou todo mundo, botou na sala, todo mundo assinou um termo de que o que fosse falado ali não ia sair dali, confidencialidade, foi gravado. E além disso, eles também responderam os questionários ali a respeito de caracterização da amostra. Tranquilo? Vamos para o segundo estudo. Vocês verem que foi praticamente a mesma coisa. Aqui ele fala basicamente a mesma coisa do outro artigo, tá? Aqui, ó, esse aqui é o de 2010. Fala das certificações, enfim. E aí, ó, materiais e métodos, mesma coisa. Só que aqui é do ponto de vista de quem contrata, né? Do gerente. Então, a pergunta é basicamente a mesma. Eles também dividiram da mesma forma aqui, temas globais, temas maiores e subtemas, só que aqui que mudou. Aqui eram os gerentes, bota aí, trazendo aqui para o Brasil, seriam os coordenadores das academias, os gerentes das academias, tá? A mesma coisa, eles receberam lá um questionário de caracterização da amostra, depois botou todo mundo na sala, botou para filmar, assinou um termo de confidencialidade, tá? Só que aí nesse aqui eles descreveram mais as questões norteadoras dentro lá desse grupo de debate. Aí aqui eles separam em seis. Aqui, ó, como você decide contratar um personal trainer, o que é de certificação necessária, tá bom? Tem alguma específica, como você sabe que aquele personal trainer é adequado, né? Quais as qualidades mais importantes que um personal trainer deve ter, como você determina se aquele personal trainer deu match com o cliente, né? Ele serve muito bem o cliente.
e como é que o personal trainer poderia melhorar o seu treinamento, melhorar o seu trabalho em si, né? E aí, análise estatística a gente não vai entrar e eu vou descer para os resultados. Esse aqui eu vou aumentar um pouquinho, vou só olhar de lado aqui para ver se não vai ficar minha cara. Lembrando que essa aqui é a perspectiva dos, dos gerentes. E agora eu vou voltar e aí eu vou mostrar para vocês a perspectiva dos próprios personagens trainers. Aqui, esse aqui eu tenho que diminuir para minha cara não ficar na frente. Aí, deixa eu descer só mais um pouquinho. Aí. Então a gente consegue ver aqui, ó, os splits. Então eu consigo ver a parte racional ali dele, tá bom? A parte é, características físicas, né? Ou o proof dele, as características negativas e a parte ali de relação com o cliente, né? Fidedignidade com o cliente. Já quando eu faço o split para os gerentes, eu só vejo a parte racional aqui e a parte de características negativas. Quando eu vou para os temas maiores, que são esses aqui, ó, deixa eu descer aqui para vocês darem uma olhada, aí eu vejo a parte frustração, motivação, gênero, tá? Que entra já aqui embaixo, aparência física, empatia, resultado dos outros, que é basicamente meu cliente teve ou não teve resultado, ou outro personal trainer está dando mais resultado para os clientes deles do que eu, para os meus clientes, a parte de não ser profissional, de não ser ético, social skills ali, sabe conversar, sabe falar um bom inglês ali, tá bom? É educado, a parte de individualidade, os resultados que você tem que entregar, né? Você está entregando o serviço, a paixão com que a pessoa exerce a profissão dela e a educação, educação no sentido aqui de escolarização, tá certo? Só que quando a gente vai para a parte dos gerentes, eles primeiro olham a aparência física, depois a parte da educação, que no caso aqui seria a escolarização, depois maleabilidade, no sentido de que, pô, posso trocar horário, semana que vem vai ter um evento, tem como chegar mais cedo, enfim, você meio que vestir a camisa do lugar onde você está trabalhando. E embaixo, social skills, né? Ah, na parte negativa, a única coisa que eles olham seriam as consequências. O que seriam essas consequências? Seria se o cara se machuca e machuca os alunos, ou se ele tem uma má reputação, se é aquele cara que, tipo assim, fica azarando as meninas, né? Essas coisas que a gente sabe que rola lá no meio da educação física, dentro das academias. Quando eu vou para os subtemas, esse aqui de baixo, quando eu olho a parte de frustração e motivação, eles acham importante um bom corpo. E isso também está alinhado aqui, né? Aparência física. Aqui ele entra nessa parte aqui de baixo. E quando eu vou para os subtemas aqui embaixo, a parte de individualidade, ou seja, é você dar total atenção para o cliente, não é você ficar com o cliente aí, você mexendo no celular aqui, conversando com outra pessoa, não dando atenção para o cliente. E documentação aqui seria a parte de organização e você ter os documentos para poder exercer aquela profissão. E quando eu olho para os subtemas na parte de escolarização, vamos por assim, seria onde ele foi formado e as certificações que ele tem. Quando eu vou para a parte dos gerentes, a parte de escolarização está lá em cima. Vocês conseguem ver a diferença? O cara só acha que é importante lá para baixo, só que na verdade as pessoas, quem contrata, né, os gerentes, olham essa parte aqui em cima. E no caso seria onde você se formou, suas certificações e se você é licenciado para fazer isso, né? Tem como aqui a gente tem uma licenciatura, lá também é como se fosse uma licenciatura. E as consequências eu já falei, né? Que é você se lesionar o cliente e má reputação. Então a gente consegue
ver aqui duas coisas. Primeiro, eu tenho a diferença gritante do que eu acho que é importante para eu ser um bom profissional e o que quem está contratando acha importante para contratar, acha importante para ser um bom profissional. E eu tenho a diferença da timeline, que eu falei para vocês. Esse primeiro aqui foi publicado em 2008 e esse segundo aqui foi publicado em 2010, tá? Então, olhem a diferença do que eu acho para o que o mercado quer e olhem a diferença de 2 anos de mercado. O que eu quero dizer com isso? Para as pessoas continuarem a estudar, continuarem a procurar motivações para sempre evoluir, tá bom? E sempre ficar de olho no mercado de trabalho. Tem mais uma tabela nesse artigo 1 que eu vou mostrar para vocês, que eles consideram também o que seria um ótimo e um não tão ótimo assim personal trainer. Aí a gente consegue ver aqui o ótimo e o não tão ótimo assim, tá bom? Por exemplo, 4 anos de graduação, subótimo, não ser pontual. Beleza? Hoje foi um pouquinho diferente porque eu quis trazer essas duas perspectivas, tanto a diferença da timeline quanto a de as referências, enfim, quanto a de perspectiva, né? Porque às vezes a gente acha que eu acho que para ser contratado ou para ser um bom profissional, para eu ganhar dinheiro, eu tenho que focar aqui. Só que na verdade eu tenho que focar aqui, tá certo? Para pelo menos você ser contratado. Aí depois você segue sua vida. E o segundo alerta é para o seguinte: fique de olho sempre no mercado de trabalho. Porque aqui o mercado de trabalho, vocês viram que as respostas variavam de ordem, né? Só que eram praticamente as mesmas. Uma estava aqui, né, na parte dos profissionais, e a outra estava aqui na parte dos gerentes, né? E iam mudando, mas era praticamente a mesma resposta. Beleza? Então, fiquem de olho no mercado de trabalho, procurem sempre evoluir, saber o que o mercado quer, estudar e pensem sempre na cabeça de quem está contratando e não na sua cabeça. Beleza? Valeu!